Boa tarde, turma linda. Vamos dar continuidade ao nosso assunto a respeito dos gases da atmosfera. E hoje é o dia 26 não, gente, perdão. Já estou querendo antecipar a data. Hoje é dia 27, não é? De outubro de 2021. O meu nome é Eliane e eu sou a professora de ciências de vocês, tá, turma? Então, olha só, na aula anterior nós estudamos alguns conteúdos, como a exemplo dos gases que compõem a atmosfera. E nós vimos que a atmosfera é composta por diversos gases, dentre eles o nitrogênio, que é em maior quantidade, o oxigênio, que é um gás comburente, porque ele é quem faz é, as coisas tendo contato com ele pegarem fogo, por exemplo, como a vela acesa, né, que a gente fez experimento na aula passada. É composto também de argônio e diversos outros gases, como aqui nesse gráfico está mencionado, e também o gás carbono, que é o dióxido de carbono. E hoje, por conta desses gases, nós vamos falar de uma questão muito interessante, que é a respeito da poluição do ar. E aí, será que o ar da sua cidade é poluído ou é um ar limpo ou que é um ar poluído? Aqui, por exemplo, em Patos, eu já vi muitas vezes a queima, né? O lixão pegando fogo e liberando uma fumaça tóxica, escura, né? Altamente contaminada e altamente poluente. Aquela queima lá do lixão é por causa da matéria orgânica que nós colocamos lá nos resíduos quando a gente descarta, que o carro do lixo leva, o carro coletor. E quando chega lá no lixão, quando esse material é colocado lá, e o que a tendência dele é pegar fogo mesmo, né? Ele libera substâncias, libera gases tóxicos que faz com que pegue fogo. Então, as queimadas também, né? Aqui em Patos, é uma cidade com clima muito seco, a umidade do ar às vezes está em torno de 20, a umidade baixíssima, onde nós teríamos uma umidade legal, acima de 65. Então, o ar aqui é muito seco e ainda nós vemos o hábito de muitas pessoas queimar, né? Queimar os resíduos, queimar folha de árvores, botar fogo nas coisas e também, isso também prejudica a qualidade do ar. Então, olha só, indústrias e os veículos também, né, gente? Os carros, olha, os automóveis, através da queima dos combustíveis fósseis, como é a gasolina e o diesel, libera também muita poluição para o ar. Vocês já viram um carro com escapamento saindo aquele gás preto que chega a formar aquela nuvem de fumaça preta? Aquilo é poluição. É a queima incompleta da gasolina que libera então monóxido de carbono. Então, olha só, indústrias, veículos e outras fontes que realizam a queima de combustíveis fósseis provocam então a poluição do ar. Entre os principais poluentes atmosféricos estão alguns sólidos dispersos no ar na forma de pequenas partículas e alguns gases como monóxido de carbono, dióxido de enxofre, os óxidos de nitrogênio, o ozônio. Tem também os vapores da gasolina e do diesel, que também liberam monóxido de carbono, e tem também o metano, certo? O gás metano, que é liberado pelo quê? Pelos animais ruminantes, como os gases, por exemplo, que eles liberam os gases muito tóxicos para a atmosfera. Então, o gás carbono ou dióxido de carbono é liberado na queima de combustíveis fósseis, como a gasolina, o diesel, o gás, a lenha, o carvão. Ele não é um gás venenoso na concentração em que existe atualmente na atmosfera. E até mesmo ele é essencial também à fotossíntese, porque a fotossíntese utiliza o dióxido de carbono nos seus processos, no caso a planta, não é? Um problema sério associado às queimadas e à utilização das grandes quantidades de combustível pela humanidade está no aumento gradual das concentrações do gás carbônico na atmosfera. Eu falei isso para vocês na aula anterior. Que o mínimo possível do aumento do dióxido de carbono já causa
um grande efeito, né, no efeito estufa, já aumenta a temperatura da Terra. Então, esse aumento desse gás causa a intensificação do chamado efeito estufa, que, como estudado no capítulo anterior, é a retenção do planeta de parte de energia proveniente dos raios solares, o que tende a provocar um aumento da temperatura média no planeta. Gente, outro dia eu registrei a temperatura ambiente em área aberta, ou seja, sem ser embaixo de nenhuma árvore, no meio assim do tempo. Eu registrei aqui em Patos e um dia que estava muito quente, a sensação térmica de 50 graus Celsius. Gente, isso é uma temperatura muito alta. É praticamente clima de deserto, tá? E embaixo de sombreiros de árvores dava 40 graus Celsius nesse mesmo dia. Então, olha só, há outros gases envolvidos no aquecimento global. Suas concentrações no ar são, contudo, bem menores do que a do dióxido de carbono. Então, por mínimo que seja o aumento do dióxido de carbono, já causa um grande distúrbio e contribui para o aquecimento global. Então, veja só, o monóxido de carbono, que é gerado a partir do dióxido de carbono, o monóxido de carbono, que é o CO, é a sigla desse gás, ele é um poluente que não tem cor e não tem cheiro. Como é o caso do monóxido de carbono, expelido principalmente por veículos. Então, principalmente por veículos principalmente aqueles que não estão bem revistos, né, como é que eu vou dizer, por assistência técnica, aqueles que estão liberando aquela fumaça preta terrível, principalmente eles estão liberando muito monóxido de carbono. Esse gás inodoro incolor é altamente tóxico quando inalado e interfere na capacidade do sangue de transportar gás oxigênio a diversas partes do corpo. Os efeitos do envenenamento por monóxido de carbono variam bastante, dependendo da concentração do gás no ar inalado e do tempo que durar a exposição. Pode provocar desde uma ligeira dor de cabeça até problemas visuais, causar confusão mental e, em casos graves, intoxicação até a morte. O dióxido de enxofre é outro tipo de gás poluente e ele se dá através da queima dos combustíveis fósseis também, como petróleo, carvão mineral. E ele vai produzir diferentes tipos de gás, entre eles um gás de cheiro forte, que irrita a garganta e o nariz, o dióxido de enxofre. O dióxido de enxofre, ao contrário do monóxido de carbono, ele tem um cheiro muito forte. Quando a gente diz que algo cheira a enxofre, é porque o cheiro é ruim, tá, gente? Cheira a ovo podre. Esse gás é altamente agressivo ao sistema respiratório, podendo agravar problemas respiratórios já existentes e provocar distúrbios como a bronquite. Na atmosfera, transforma-se lentamente em outro poluente, o trióxido de enxofre, que ao tomar contato com a água, ao ter contato com a água, produz o chamado ácido sulfúrico e vai causar as chuvas ácidas. A formação desse ácido é frequente nas nuvens das regiões poluídas, o que conduz a um aumento muito grande da acidez da chuva, causando então a chuva ácida. E a chuva ácida pode provocar destruição de espécies de plantas e matar diversos tipos de animais, entre outros organismos, e tornar o solo impróprio à agricultura. Corroer certos materiais, como estátuas, prédios, por um exemplo, e também corroer mármore e monumentos de ferro, edifícios e automóveis, por exemplo. Então, as chuvas ácidas, elas são altamente prejudiciais. Então, nós vamos ter vapores de combustíveis não queimados. O que é isso? Combustíveis como a gasolina e o diesel, né, que é o que é usado nos nossos carros aqui do Brasil, evaporam, e falando nisso, né, gente, o preço da gasolina e do diesel está lá em cima, né? Está muito caro, infelizmente. Então, combustíveis como a gasolina, aqui, ó, e o diesel, evaporam constantemente dos motores em que são utilizados dos locais onde são armazenados ou manipulados. Esses vapores de combustível não queimados, porque só o vapor ele é queimado quando ele passa pelo veículo, mas antes de passar pelo veículo ele só é evaporado, eles também poluem o ar.
há indícios científicos de que alguns componentes desses vapores têm efeito cancerígeno, ou seja, aumenta a probabilidade da incidência de câncer de quem o inala frequentemente. Aquelas pessoas, por exemplo, que trabalham nos combustíveis de gasolina, né, nos combustíveis, trabalham nos postos de combustíveis, eles têm a tendência a inalar muito esses gases, por isso que eles têm que usar máscaras especiais, porque esses gases, eles possuem substâncias altamente tóxicas. Nós vamos ter outro exemplo de gás tóxico, é os óxidos de nitrogênio. Não nitrogênio, tá, gente? Os óxidos de nitrogênio. Então, quando estão em funcionamento, os motores dos veículos liberam substâncias denominadas óxidos de nitrogênio. Olhe como os veículos eles liberam poluição para a atmosfera. Monóxido de carbono, dióxido de enxofre, óxido de nitrogênio, são muitos poluentes a partir dos combustíveis fósseis, como o diesel e a gasolina. Então, óxido de nitrogênio são capazes de provocar, agravar problemas respiratórios. Então, a maioria desses gases, eles atacam o sistema respiratório. Sua presença no ar faz com que a chuva passe a conter ácido nítrico, substância que também contribui para a ocorrência da chuva ácida, assim como a anterior que nós havíamos falado, que é o dióxido de enxofre junto com o trióxido de enxofre, certo? Os óxidos de nitrogênio também fazem isso. Além do mais, existem partículas sólidas em suspensão no ar. As partículas sólidas que poluem o ar são lançadas nele principalmente pela fumaça produzida nos incêndios florestais. É uma coisa que nós chamamos de foligem. Então, toda vez que realizam a queima dos resíduos sólidos, que erroneamente chamamos de lixo, certo? E que também queimam folhas, plantas e etc., estão lançando na atmosfera uma diversidade de partículas, que essas partículas, elas também são poluentes. É o que a gente chama de foligem. Depois de uma queima, por exemplo, pessoas que moram em casas de telha sabem muito disso. Depois que queima, que tem uma queima perto da nossa casa, pelas telhas desce uma cinza preta. Aquilo é a fuligem, são partículas que ficam em suspensão no ar, liberadas a partir da queima, dos incêndios, de onde colocam-se fogo nas coisas. Então vejam bem, se antes tinha-se a cultura de queimar coisas, queimar os resíduos, se tem o carro coletor para pegar os resíduos sólidos, não precisa que a gente pegue ele e queime, só a gente observar quais são os dias que o carro coletor passa para colocar os resíduos sólidos lá. Então é interessante observarmos isso e fazermos isso com atenção, tá certo? Então, é interessante que vocês, então não precisa estar realizando a queima desse material, porque a queima dele vai trazer diversos problemas para a nossa saúde, diversos problemas para o meio ambiente, além de só trazer malefícios à nossa sociedade. Então é bom que prestemos atenção nessas atitudes e nós que estudamos, né, a gente não tenha mais atitudes assim. Então, vocês vão para o livro didático, certo? De vocês, de ciências, que esse assunto ele é todo do livro didático. Então, vocês vão para a página do livro didático de vocês responder a atividade, que é a página de número, vou procurar aqui para dizer a vocês, certo? A página do livro didático é a página 234, certo? É a página 234. As questões são as questões 6, 7 e 8.
Vocês vão copiar no caderno, tirar uma foto e enviar para mim. Um abraço e até a nossa próxima aula.